O departamento de futebol do Internacional tomou uma medida importante até o final desta temporada de 2024. A gente traz detalhes sobre essa decisão e movimento feito pelo departamento de futebol colorado e também os mais de 60 milhões de reais que foram investidos neste meio de ano. 11 saídas do clube. Todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai trazer basicamente um resumão da janela do Inter. Foram mais de 11 saídas, mais de 60 milhões de reais investidos. Aonde foi investida essa grana? E também o movimento que foi feito pela direção colorada. Antes, não te esquece de deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Gente, vamos lá. O Internacional tomou uma decisão importante e tem alguns detalhes para a gente trazer em valores e saídas do clube também. Vai ser basicamente um resumão do que foi feito pela direção nesta janela de transferências, com alguns detalhes e pormenores bem importantes. O Internacional realizou muitas saídas do seu elenco nesse meio de temporada. Por mais que não tenha que ter sido feita e não foi feita uma reformulação do elenco, existia muito daquela folha paralela, jogadores que estão emprestados, jogadores que não estão mais aqui, mas ainda têm um vínculo ligado ao Internacional e que acabaram deixando o clube ou tendo empréstimo repassado e algumas vendas bem importantes que o Inter realizou nessa janela de meio de ano. Bom, eu quero começar pelos jogadores que rescindiram com o Internacional, tá? Foram dois, Hugo Malo e Charles Arangues. Não teve nenhum tipo de custo pro Internacional, foram rescisões amigáveis. O Hugo Malo, o Inter até tentou uma renovação, o Arangues teve aquela questão de que ele queria ir para a Laú, acabaram rescindindo seu vínculo com o Internacional. O Inter emprestou muitos jogadores, tá? Matheus Dias, Estevão, Tauan Lara, Matheus Cadorini e Gabriel Barros, 5 jogadores que pertencem ainda ao Inter e que foram emprestados para outros clubes. O Inter não vai ter o custo total desses negócios de pagamento de salários, mas alguns deles o Inter divide o salário com os clubes nos quais eles foram colocados. Teve uma outra rescisão que eu não citei, que é a do lateral esquerdo Paulo Vitor, porque ele seria emprestado, no fim das contas ele rescindiu e foi para a Farense da primeira divisão portuguesa. O Inter ainda mantém 50% dos direitos, mas ele não joga mais aqui. Então, Paulo Vitor, Hugo Malo e Arangues rescindiram, 3 jogadores, e 5 foram emprestados. Matheus Dias, Estevão, Tauan Lara, Matheus Cadorini e o Gabriel Barros. Onde o Inter lucrou em negócios nesta janela? Bustos, que foi vendido para o River Plate por 5 milhões de dólares, o Inter ficou com 3 milhões e 800 mil dólares deste negócio, que dá aí aproximadamente, a gente coloca aí em 21,5, tá? 21 milhões e 500 mil reais, o que o Inter lucrou com a venda do Bustos. O Inter lucrou com a venda, aliás, não foi nenhuma venda, né? Foi um repasse de empréstimo. O Inter rescindiu o empréstimo do Robert Renan e ele foi emprestado pelo Zenit novamente ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Nesse caso, o Inter lucrou 250 mil euros. A gente tá falando aí 250 mil euros, a gente coloca aí 1,5 milhão, mais ou menos, de reais que o Inter lucrou com essa saída do Robert Renan. Ainda teve a venda do Maurício, para quem não lembra, foi nessa janela. Né, o Maurício foi negociado por 7 milhões de euros junto ao Palmeiras. A gente tá falando de 7 milhões de euros só pro Inter, né? Porque o negócio todo foi 10 milhões de euros, 10 milhões e meio de euros. 7 milhões de euros ficaram pro Internacional, mais ou menos, 40 milhões de reais. Então, tudo que envolveu o valor, tá? 21 milhões e meio do Bustos, 1 milhão e meio do Robert Renan, 23 milhões de reais, mais a saída do Maurício, 40 milhões de reais para os cofres do Inter. A gente está falando aí de 63 milhões de reais em vendas que o Internacional fez em saídas nessa janela do meio do ano.
contando também que foram outras saídas, né? Como eu disse, o Paulo Vitor, o Gumalo e Arangues rescindiram, Matheus Dias, Estevão, Tauelara, Cadorini e Gabriel Barros foram emprestados, e aí tem o Bustos que o Inter vendeu, o Maurício que o Inter vendeu e o Robert Renan, que foi um repasse de empréstimo, mas que o Inter lucrou em cima desse negócio. Em relação às chegadas, tá? Porque o Inter também teve um investimento importante nessas chegadas. Foram aí aproximadamente 29 milhões de reais investidos nessa janela em contratações. Vamos lá. O Inter trouxe 5 reforços, tá? 2 deles por empréstimo, que foi o Rogel, que veio com empréstimo com opção de compra do Hertha Berlim da Alemanha, e o lateral direito Natan, que chegou recentemente, fez seu primeiro jogo contra o Juventude no final de semana passado, que veio por empréstimo do Santos também, com opção de compra. Em relação às compras que o Inter fez, tá? Bruno Tabata, que veio do Palmeiras. O Inter comprou 80% do atacante de lado por 2 milhões e 200 mil euros. A gente tá aí falando de quase 14 milhões, tá? Quase 14 milhões de reais. Pra gente ser mais exato, 13 milhões e 700 mil reais investidos. O zagueiro Clayton Sampaio, que se escreve Clayton Sampaio, que veio do AVS de Portugal. O Inter pagou 1 milhão e 200 mil euros, 7 milhões e meio de reais. E o Brian Aguirre, que é um valor ali entre 1 milhão e 300 e 1 milhão e 500 de dólares. A gente está arredondando aí para 8 milhões de reais. 8 milhões do Brian Aguirre, mais 13 milhões e meio, 13 milhões e 700 do Bruno Tabata, a gente já tá falando aí de 22 praticamente, mais o Clayton Sampaio dá 28 e uns quebrados, quase 29 milhões de reais investidos nessa janela do Internacional. Então, para contratar, o Inter gastou 29 milhões de reais, para vender, o Inter aí lucrou mais de 60 milhões de reais. Esse foi o investimento e o recebimento do Inter nessa janela de transferências, muito mais saídas do que chegadas no elenco, até porque se tinha um entendimento de que a primeira janela do Inter na temporada foi muito boa e importante. Então precisavam de reforços para chegar e somar, chegar e agregar, não precisava remontar elenco, fazer muitas contratações, eram questões pontuais que o Inter buscava nessa janela. Mas uma medida foi tomada pelo Departamento de Futebol Colorado e foi confirmada inclusive pelo José Olavo Bisol, vice de Futebol Colorado, em entrevista ao Voz do Gigante na última sexta-feira. O Internacional planeja não perder mais jogadores até o final do ano. Se acontecer alguma venda, será uma venda estilo Johnny. Vende agora, acerta tudo agora para o jogador sair ao final da temporada aqui do futebol brasileiro, que se encerra ali pelo dia 8, 9 de dezembro com a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que tenha tido aí uma procura pelo Wesley, o Inter não deve negociar o jogador, a não ser, é claro, que seja uma proposta muito tentadora, algo muito fora da curva. Mas a ideia não é essa, a ideia é não perder mais jogadores até o final dessa temporada, tá certo? O que tu achou sobre essa janela em relação a esses 60 milhões em vendas, quase 30 milhões de reais em contratações? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.